Olá a todos, bem-vindos ao Soul Alchemy. Hoje trazemos as previsões para 2019 para o signo de Balança, Sol, Lua ou Ascendente. Se este é o vosso signo, se desejam saber um pouco mais acerca das energias que vão afetar este signo, por favor, continuem a assistir. Então, vamos fazer a tiragem para 2019 para Sol, Lua e Ascendente Balança. Vou tirar aqui a tiragem de tarô para ver o que é que o ano de 2019 tem para reservar para as pessoas que têm o seu Sol, sua Lua, o seu Ascendente no signo de Balança. Mais uma vez, se este é o vosso signo solar, portanto, se vocês são de Balança, não se esqueçam de ver os vídeos que correspondem aos signos onde tem a vossa Lua e o vosso Ascendente, para terem a noção das outras energias que vão estar em foco durante este ano na vossa vida. Se este é um dos vossos signos complementares, portanto, o vosso Ascendente ou a vossa Lua, não se esqueçam de ver o vosso signo solar, ok? Então, vamos lá. Sol, Lua e Ascendente Balança 2019. O que temos aqui para vocês? Vamos lá. Opa! Salta uma rainha de paus. Ora bem, então, olhando para a carta da temática do ano para Balança. A carta da temática do ano surge aqui um dependurado com um 7 de ouros. Então, temos aqui uma carta que vem falar, com o 7 de ouros, vem falar da colheita dos frutos plantados. É algo que ainda leva tempo, os frutos ainda estão a amadurecer, portanto temos também aqui a carta do dependurado que vem falar justamente disso. É um ano de espera, é um ano em que parece que as coisas estão muito calmas, em que parece que as coisas não evoluem, é um ano justamente de espera, é um ano de revisão, é um ano de ver as coisas por outra perspectiva, mas que essa mesma espera e essas outras perspectivas da maneira como se vê as coisas vão trazer os seus frutos e vão dar os seus frutos. Portanto, é um ano que, apesar de parecer parado, apesar de parecer um ano meio parado, é um ano que vai trazer aqui sim muita frutificação. Então, começando pelo começo, isto parece uma contradição, mas começamos logo com a carta da Roda da Fortuna com um 6 de ouros. Ora, a carta da Roda da Fortuna é uma carta que fala em muita mudança. Mas então o ano não era para ser paradinho. É, mas não quer dizer que não haja momentos em que
haja mudanças, não quer dizer que não haja momentos em que a coisa tenha que ser mexida. Porque o dependurado, também para estar pendurado, tem de se virar da cabeça para cima para a cabeça para baixo, não é? Então é a mesma coisa, tem que haver algum movimento para depois haver um momento de estase, um momento de paragem. Então aqui começamos o ano com uma energia bastante agitada, com uma energia de mudança, com uma energia de... também de reequilíbrio, em que é necessário fazer algumas mudanças para dar o seu a seu dono, ou seja, como a carta do 6 de ouros é dar a devida recompensa na justa medida a quem a merece. Pronto, é pesar, medir e contar, ver exatamente o quanto é que tem que ser dado para cada lado, para equilibrar os pratos da balança. É uma carta que vem falar muito também de saber distribuir a riqueza que se tem. E aqui, com este arcano maior, portanto com esta roda da fortuna, aquilo que se vem falar é que é um momento em que é necessário fazer mudanças, em que é necessário fazer reequilíbrios, em que é necessário balançar e equilibrar as várias fases da vida, principalmente a área financeira, principalmente ou receber, ou vão haver mudanças que vão fazer com que se receba a devida compensação, ou é necessário compensar como deve ser as outras pessoas. Se por acaso temos estado a trabalhar com colegas, eles têm estado a levar um pouco a parte mais pesada do serviço, dar-lhes o devido reconhecimento. É aqui um momento em que convém dar o seu a seu dono, haver mudanças que vão fazer com que seja atribuído o devido reconhecimento. Também, se temos estado a ser nós a carregar com a parte pesada do trabalho, não ter medo de chegar à frente e dizer: hey, o mérito disso é meu, para que isso possa concretizar. Depois temos aqui, em fevereiro, a carta da morte com um 10 de copas. Um 10 de copas é uma carta tremendamente pacífica, é uma carta que diz: ok, sim senhor, finalmente posso descansar, tenho paz a nível emocional, finalmente tenho um momento de aconchego, um momento de depois de tanta tempestade vem a bonança, principalmente a nível emocional. Mas temos aqui a morte, que vem mostrar que isto acontece após transformações. Há transformações, diria eu, até que a nível interno que têm que ser feitas, pacificações emocionais que têm que ser atingidas para efetivamente se conseguir encontrar aqui um momento de paz. Falando aqui da área laboral e da área financeira, é um momento em que há algumas alterações na nossa vida que nos vão trazer algum sossego na parte financeira. Portanto, é um mês em que, apesar de haver coisas que estão a mudar, que já se sabia que tinham que mudar, e essas mudanças trazem um momento de pacificidade, trazem um momento de calma, trazem um momento de segurança a nível emocional e também a nível financeiro, por ser essa área de vida na qual se está a trabalhar. Não é uma altura para gastar, mas é uma altura em que vão ter que haver ajustes, e esses ajustes trazem sossego, trazem calma, trazem segurança. E também segurança a nível emocional, do género: ok, não preciso de me estar a afligir não preciso de estar inseguro do meu valor, não preciso de estar inseguro de qualquer coisa. Portanto, é um mês que traz mudanças com um caráter bastante positivo. E mudanças que podem ser sentidas talvez até mais a nível interno, aqui um equilíbrio de gastos, por exemplo, se às vezes há gastos espontâneos, aqui haver gastos espontâneos para preencher aquele vaziozinho emocional, aqui de repente haver uma mudança interna que mostra que não há necessidade disso. Mas aqui também a possibilidade de a pessoa criar algumas mudanças que lhe trazem conforto. E aí sim, gastar um pouco mais, mas na justa medida, e o conforto advém daí. Por exemplo, se eu decidir fazer uma mudança na minha rotina, por exemplo, para ir a um ginásio, ou se tenho problemas reumatológicos, por exemplo, para ir a um massagista ou um fisioterapeuta, gasto dinheiro sim, mas depois vou-me sentir melhor.
a vários níveis e aí uma coisa compensa a outra. Portanto, é um mês em que não é para haver grandes gastos, mas que os que haja sejam para o maior bem-estar da pessoa, não para cobrir necessidades emocionais, ok? Mas temos aqui um excelente mês com uma carta da morte que traz estas transformações que criam um ponto de paz de espírito. Em março encontramos os enamorados com uma rainha de copas. Aqui com estes enamorados, portanto, é um momento de tomada de decisões, é um momento de escolhas, é um momento em que estas emoções vão vir com um caráter emocional muito forte com esta rainha de copas. É um momento em que pode haver uma mulher que seja uma chave de influência, ok? Uma pessoa mais experiente, mais velha ou com uma posição de maior poder. Uma mulher aqui pode ser uma chave de influência, uma chave de conselho para estas tomadas de decisões, ou pode ser a origem da necessidade de tomar estas decisões, ok? Os enamorados normalmente é uma carta que fala da escolha de caminhos, mas eu não sei o que é que vai estar no fim desse caminho. Portanto, há a necessidade de tomar uma decisão sem saber o resultado final. Eu costumo dar um exemplo. Eu tenho 2 propostas de emprego, tenho que decidir entre uma e outra, mas eu não sei se for para uma que parece que paga bem, se o ambiente não é uma treta, ou se for para outra que parece que o ambiente é bom, de repente aquilo era só parecença, o ambiente não é tão bom assim e o ordenado ainda é pior um pouco. Portanto, eu só vou saber quando lá entrar. E aqui, basicamente, aquilo que a Carta dos Enamorados fala é disso. É de algo que eu só vou saber o verdadeiro resultado depois da escolha feita. E aqui temos alguém que nos pode ajudar ou levar a fazer essa escolha de uma forma um pouco mais assertiva. Portanto, com um pouco mais de definição com esta rainha de copas. Portanto, aqui para o mês de março. Mês de abril. Mês de abril temos a Imperatriz e um 2 de paus. A Imperatriz vem falar de um mês de abundância, vem falar de um mês de prosperidade. Um 2 de paus vem falar, sim, da necessidade de escolher onde é que vamos investir a nossa força anímica. Em qualquer dos casos, é possível que haja imensa força anímica, portanto, com esta Imperatriz é possível que haja muita energia para poder dispersar, para poder utilizar, mas em qualquer dos casos tem que ser feita uma escolha consciente de onde é que vamos investir a nossa energia para levarmos os nossos projetos a bom porto. Sendo aqui na área da família e da casa que se está a falar, pode ser um momento próspero em que haja a necessidade aqui de fazer algumas escolhas, alguns ajustes dentro da casa, mudar aqui algumas coisas para que o fluxo dentro da casa seja mais acolhedor, por exemplo. Definir, eu tenho prosperidade disponível, eu preciso de fazer aqui uma pequena mudança, por exemplo, mudar um sofá, uma coisa do género, para haver um pouco mais de conforto com a Imperatriz, para haver um pouco mais de um ambiente mais acolhedor, mas ao mesmo tempo também se calhar dava jeito, pintar as paredes, que não vai mudar assim tanta coisa, mas faz com que é necessária a manutenção da casa. Para onde é que eu vou virar esta minha energia? Estando aqui a falar de fogo, pode haver aqui necessidade de dar atenção a várias pessoas dentro da família neste momento e pode ter que se escolher qual a situação mais prioritária. Mas haverá sim um momento de prosperidade suficiente para poder auxiliar a todos. Tem que se ver como é que se distribui essa energia de forma equilibrada. Por onde é que começamos para que não se esteja a perder energia e a perder tempo, ok? Isto com as respectivas aspas. Depois temos aqui maio, o mês de maio com... Peço desculpa, estou um bocadinho constipada. O mês de maio com o mundo, com a carta do mundo e com o as de
copas. Ora, aqui o mês de maio é pedir uma abertura de horizontes, pedir uma abertura de horizontes também a nível emocional. Porque não uma pequena viagem de autodescoberta, porque não mesmo viagens internas através de meditação ou através de hipnose guiada ou regressão, whatever, que leva mundos emocionais mais profundos para que haja aqui uma regeneração a esse nível. Aqui temos um as de copas que vem falar também de um momento de sucesso, de um momento de alegria, de um momento de muita bênção, de um momento muito pacífico neste parâmetro. Com a carta do mundo, é uma carta que vem aqui falar também de abertura a novas experiências, novas pessoas, novos conhecimentos, porque não a novos países, daí dizer também porque talvez uma pequena viagem, não só interna, mas também externa, porque não. Tem uma escapada pequena, ou talvez não, dependendo daquilo que a própria pessoa tenha essa possibilidade, mas pelo menos tentar contactar aqui com outros tipos de realidades que façam com que as emoções se despertem e façam com que a pessoa se sinta melhor e mais revigorada a nível emocional. Acredito que vai ser um mês aqui muito bom, muito positivo. O mês de maio para Balança. Mês de junho. Temos um Imperador e um Cavaleiro de Copas. Ou seja, é um mês que, por definição, já pela carta, já é um mês mais estável, mais parado, mais conciso. É um mês em que, a nível laboral, a posição que se tem está fixada. Se não se tem, encontra-se uma posição estável. É um mês também em que, em termos de saúde, por exemplo, encontramos aqui uma área bastante estável, uma área bastante fortificada. Okay? Temos aqui um Cavaleiro de Copas que vem dizer que pode haver aqui algum turbilhão a nível emocional com algumas das coisas. Por exemplo, se encontrarmos um trabalho e até é estável, podemos ficar assim um pouco na dúvida até que ponto é que aquilo corresponde àquilo que eu efetivamente sentia que era o melhor para mim, ou até que ponto é que neste momento as minhas emoções não estão todas num turbilhão, justamente porque todo o resto está mais ou menos sob controle. Então o lado emocional como que pede espaço na nossa vida neste momento. Mas à partida tudo o resto está numa posição estável, de sucesso, controlada. Quem não tem trabalho arranja um trabalho estável. Quem tem trabalho fortifica lá a sua posição. E em termos de saúde, é um momento em que as coisas correm bem. No entanto, ver aqui alguma coisa relacionada com uma parte mais líquida, nomeadamente pode-se fazer umas análises ao sangue, pode-se verificar aqui questões a nível urinário, talvez ingerir um pouco mais de água, até porque iremos estar no início do verão. Ingerir aqui um bocadinho mais de água, trabalhar aqui mais isto, ir um pouco mais à praia, por exemplo, contacto com água. Também pedir durante esses contactos com água para que haja aqui um libertar de emoções que possam estar um pouco mais ao rubro. Mas um mês calmo, um mês estável à partida em termos externos. Em termos internos há sempre aqui um pequeno turbilhão. Depois chegamos ao mês de julho, em que temos o Papa com um 5 de paus. Ora, o Papa por si é uma carta parada, portanto continuamos já aqui nesta temática que se falava de tónica do ano. É aqui uma carta mais parada, mas com um 5 de paus. Em cima é uma carta que vem pedir auxílio lá acima, vem pedir auxílio aos guias, aos mestres, vem pedir auxílio a especialistas, vem pedir auxílio a pessoas que nos possam dar algum conhecimento, normalmente pessoas mais velhas, mais experientes, para lidar com alguns desaires que podem ocorrer tanto a nível familiar
alguns combates de ideias que possam estar a existir a nível familiar, alguns combates de ideias que possam estar a existir dentro do relacionamento, alguns combates de ideias que possam estar a existir dentro da parceria de trabalho, da parceria de negócios. Pode haver aqui disputas que precisam de ser resolvidas e pode haver a necessidade de ir pedir informação não só aos guias e aos mestres lá acima, mas talvez sim a um advogado, a um perito, a alguém que nos possa ajudar, ok? Portanto, se há pendências com situações familiares, por exemplo, pendências de heranças, pendências de legalidades, pendências de coisas que está no nome de um e no nome do outro e que afinal das contas tem que ser posto tudo no sítio correto, se há pendências em termos de trabalho, de parcerias em que as coisas não estão muito claras, se há pendências em termos de relacionamento dentro de casa, quem é que faz o quê, quem é que paga o quê, como é que as coisas se gerem, aqui é um mês em que isso tudo vai vir ao de cima. Parece que de uma forma pacífica, mas nem tanto, isso tudo vai vir ao de cima e depois vai requerer intervenção, não só divina, mas também intervenção de alguém mais experiente ou um perito na matéria. Portanto, aqui, sem dúvida nenhuma, é um momento de olhar para este tipo de coisas. É um mês que vai ser mais dedicado a isto, ok? Não é um mês, por exemplo, para grandes festas ou inícios de grandes amores. Pode aparecer sim alguém que pode parecer muito calmo, mas que traz consigo grande conflito. Para quem não tem companhia, para quem tem companhia, pois efetivamente parece tudo muito bem por fora até que a coisa estoura e depois precisa aqui de alguma ajuda, algum auxílio. No entanto, para quem está sozinho, não vejo aqui grande início de romances nesta altura. Surgem sim alguns flirts aqui pela altura de maio. Surgem sim alguns flirts com pessoas assim, com coisas um pouco inesperadas, especialmente coisas assim fora da caixa, pessoas que não se está à espera, mas em chegando ao mês de julho, se esses flirts ainda se mantiverem, trazem esta informação, esta energia mais de conflito. Se até lá não apareceu, não surge, mas surgem estas situações de conflitos com as parcerias existentes. Agosto. O mês de agosto traz a estrela e um 8 de paus. Um 8 de paus é uma carta extremamente positiva, uma carta que fala de muita energia, uma carta que fala de princípios de energia disponível e vontade de procurar coisas novas e interessantes. Temos aqui também uma estrela que vem falar de uma bonança, vem falar de um momento pacífico, um momento de esperança. Diria que em termos financeiros é um mês que, diria que em termos financeiros é um daqueles meses em que corre tudo muito bem. É um mês de calmia, de sucesso e de passividade. Pronto, é um mês em que com a carta de fogo que temos por cima, portanto com o 8 de paus, é um mês para tomar iniciativas e fazer coisas que se gosta, coisas que nos apelam aos nossos valores morais, nossos valores sociais. Porque não, justamente aqui com esta estrela, pegar neste mês de agosto, em que às vezes temos um pouco mais de tempo disponível, e fazer um voluntariado, limpar uma praia, fazer um voluntariado na distribuição de bens aos necessitados, ajudar, dar o nosso tempo e a nossa energia para estar com pessoas que normalmente estão um pouco mais sozinhas. É um mês excelente para o fazer e o retorno será maior do que aquilo que se espera, ok? É um mês que acaba por ser bastante positivo, sem tanto drama, sem tanta confusão como poderia vir do mês anterior. Depois temos aqui no mês de setembro a Justiça e o 8 de Ouros. A Justiça vem falar aqui de uma necessidade de reorganização e redistribuição daquilo que temos disponível neste momento. O 8 de Ouros vem aqui falar de
organização. Vem aqui falar de planejamento, cuidado, para depois então poder trazer as coisas à fruição. Ok? Tem que ser planeado, tem que ser medido, tem que ser contado, tem que ser visto onde é que se vai investir e como e de que forma, ok? É um mês em que já se vê frutos de trabalho anterior, mas que aqui é preciso planificar como é que esses frutos vão ser utilizados e como é que isto vai avançar. Com a justiça, portanto, vem aqui uma necessidade efetivamente de alocar os recursos da melhor forma. Diria aqui, por exemplo, se estão a pensar fazer alguma formação, iniciar algum curso, ou se estando no início do ano letivo, é-vos dado o plano de estudos, verificarem logo quais as disciplinas possam ser mais exigentes e reservarem logo algum tempo para se dedicarem a isso. Planificarem logo bem o vosso tempo de forma a que não fiquem depois com um déficit de tempo para aquilo que desejam fazer. Se estamos a iniciar uma nova vaga de trabalho, planificar o trabalho daqui para a frente é um bom momento para planificar e para distribuir recursos temporais, físicos, mentais, ver aqui assim bem o que é que está disponível, também recursos humanos, ver o que é que está disponível e como ajuizar as coisas da melhor forma. Portanto, é um mês de reequilíbrio. A Carta da Justiça também vem aqui falar da necessidade, se houver papeladas penduradas, pegar nisso e fazer a planificação de como estas papeladas devem ser geridas, se não até agora, pelo menos daqui para a frente, para que não volte a haver barafunda. À partida, já se estão a ver resultados de trabalho anterior. Caso o trabalho até agora não tenha sido tão frutífero quanto se esperava, ou não tenha havido tanta dedicação às coisas como se deveria ter feito até aqui, e toda a gente sabe que é sempre qualquer coisa que se deixa no tinteiro porque não se tem vontade de pegar nela até uma data de determinada altura, é o momento de pegar nisso e é o momento de tomar atitudes, é o momento de fazer alguma coisa com isso. Depois temos aqui mês de outubro, temos uma temperança com um 8 de espadas. E aqui fica ainda mais notório a questão da paragem com frutos, que se fala com o pendurado como temática do ano. A temperança é uma carta que vem falar de equilíbrio, é uma carta que vem falar de equilíbrio entre o emocional e o espiritual, entre o instinto e a vontade, entre a consciência e a reatividade. É uma carta que vem muito falar de equilibrar polos opostos. E, no entanto, temos aqui um 8 de espadas, que é aquela carta que mostra uma pessoa toda atada, que facilmente se desataria, mas que para todo o lado, para onde ela sente que possa ir, sente que há uma ameaça. Ou seja, não é que a ameaça não seja real e não esteja lá, no entanto, naquele momento há a possibilidade de se resolver essa situação, só que naquele momento não parece haver uma saída segura para lado nenhum. É mais uma teia mental do que efetivamente uma teia real. Mas naquele momento a confusão interna é tão grande, a confusão mental é tão grande, que o melhor a fazer é mesmo ficar quietinho à espera que haja novos factos para se poder tomar uma atitude mais definida, mais orientada. Com esta temperança aqui, aquilo que isso acaba por mostrar é justamente isso. É um momento em que convém ficar parado para que as emoções não tomem o melhor de nós e nós não tomemos uma atitude baseada ou no instinto, ou na emoção, ou tomar decisões ponderadas, se for necessário adiá-las um pouco para depois poder ter a certeza daquilo que se fez e porquê. Nesse aspecto é um momento mais de
paragem, portanto aqui estamos a falar em algo que se pode ver muito a nível social, portanto, por exemplo, no trabalho, ou nem algo patente, visível a toda a gente, mas, por exemplo, no trabalho, se for necessário tomar aqui algumas decisões, tomar aqui algumas atitudes, se calhar calmar um pouco a coisa, equilibrar a coisa, pedir mais informação antes de tomar novas atitudes, antes de dar novos passos, e equilibrar aquilo que se sente, aquilo que se pensa em relação às coisas antes de tomar uma atitude mais drástica. Novembro, temos o mês de novembro com um carro e um pajem de copas. O carro é uma carta que vem falar da necessidade de tomar uma direção, de tomar uma orientação. É uma carta que vem falar da necessidade de definir um caminho, um sítio para onde direcionar a energia que existe. Por isso chamo esta carta a carta das listas. Eu faço a lista dos prós e dos contras e depois então vejo como é que devo administrar a minha energia de forma a chegar ao objetivo que desejo. Com este pajem de copas, diria que há aqui novas ideias com um cariz emocional, algo que nos apela ao coração e que nos faz ter vontade de iniciar novos projetos ou de dar uma nova direção àquilo que já temos projetado. Diria aqui que é importante também, em termos de relações sociais, ver aqui quais são os amigos que efetivamente merecem o nosso esforço com este carro, merecem o nosso esforço e estão dispostos a acompanhar-nos na nossa jornada e fazer a triagem de quais aqueles que efetivamente nos aleijam mais do que nos ajudam, não é? Temos sempre aquele amigo da onça, há sempre um amigo da onça que diz, sim, claro que sim, tu vais ser capaz, mas tens que ter cuidado com isto e com isto, porque se acontecer isto, vem tudo pelo cano abaixo e tu sabes que não consegues resistir a isto, e então isso vai ser um fracasso, mas eu estou contigo tentando a mesma. E acaba por, com boas intenções, minar aquilo que se deseja fazer, portanto aqui também ter atenção a esse tipo de amigos e fazer aqui um pouco essa distribuição de energia. Até que ponto é que vale a pena dar energia a essas pessoas nessa altura ou contar-lhes as nossas novas ideias. Diria aqui que são ideias que são para ser mantidas junto ao coração, são vontades e desejos que devem ser mantidos junto ao coração e que sejam feito aqui uma análise interna daquilo que deve ser feito e como. Isto é um trabalho para a pessoa fazer por si e depois então já começar a mostrar cá para fora o resultado desse trabalho, ok? Não é algo que eu do género vou debater ideias com um amigo, não, é algo que eu primeiro decido por mim, tomo as orientações por mim, defino para onde enviar esta energia por mim e depois então, quando as coisas começam a ver cá fora, então é que já se começa a dizer, olha, estou a fazer, estou a pensar, ok? Temos o mês de dezembro a fechar muito bem. Um mês de dezembro a fechar com um ponto de repouso, a fechar aqui com a carta da força e com um 4 de paus. É aquele oásis no meio do deserto, é aquele ponto de repouso e de sossego no meio de tanta confusão. É um mês em que efetivamente vai haver força disponível para força anímica, entenda-se, para as festividades. Vai haver aqui um bem-estar bastante grande em balança para se relacionar com as outras pessoas, para estar com as outras pessoas e parece que não vai haver nada que os abale porque efetivamente tem aqui uma luzinha consciente sobre a força que vem dos instintos e a força que vem das emoções. Tem aqui uma noção de que eles têm mais conhecimento, têm mais para dar, conseguem ver além do óbvio e conseguem encontrar um ponto de paz. Portanto, é um ano que termina de uma forma bastante pacífica, calorosa, mas pacífica, mas resguardada. É um ano que termina com uma energia
bastante positiva. Se está a falar de situações de saúde, diria que aqui nesta altura, se houve alguma coisa que vos andou a melindrar durante o ano, diria que em dezembro tem não só a força anímica para uma melhora significativa, como também efetivamente aqui um momento de paz e de sossego e de ok, finalmente livrei-me disto. Portanto, como se vê, acaba por ser um ano que, apesar de ter muitas questões que precisam de atenção para que possam evoluir, é sempre um ano que pede ponderação, que pede ver as coisas de uma outra perspectiva. Encontra-se isso aqui nesta temperança, encontra-se isso aqui no Papa, encontra-se isso aqui na Imperatriz. É um ano que pede a calma para se poder recolher os frutos do trabalho feito. Acaba por ser um ano aqui muito, muito interessante, a vários níveis para a balança. É um ano aqui que mostra possibilidades infinitas, desde que haja paciência para ver o desvelar das situações. Vamos ver aqui o que têm os mestres ascensos a dizer como conselho para a balança para 2019. Vamos ver balança 2019, qual é o conselho dos mestres ascensos? Se gostam deste tipo de conteúdo, por favor não se esqueçam de dar o like. Se já vêm sentindo que este tipo de energias tem vindo a permear a vossa vida, se sentem que isto já está a começar a acontecer, ou se têm alguma dúvida, por favor deixem lá em baixo na caixa de comentários. Deem também um toquezinho no subscrever e no sininho, se gostam deste tipo de conteúdos e do canal, para receber mais vídeos deste canal e o alerta de quando há novo vídeo no ar, ok? Para que saibam sempre quando é que há novidades por aqui. É um apoio excelente, ajuda o canal a crescer e ajuda a que eu possa fazer mais e melhor trabalho para vocês. Vamos então ver o que temos aqui para 2019 para balança. Temos a carta do Mestre Hilarion com saúde e cura. Vamos ver o que dizem as deusas. Conselho, orientação das deusas. Opa! Saltou! Deusa Diana, intenção focada. Mantenha os seus pensamentos sem ondulações, os sentimentos e ações focadas no seu objetivo e irá deixar a sua marca. Vamos então ver primeiro que tudo o que tem o Mestre Hilarion a dizer. O Mestre Hilarion vem dizer que esta carta é um sinal de cura. Os teus poderes divinos de cura foram despertados e sente-se compelido a ajudar os outros a curar. Encontramos isso, por exemplo, aqui nesta estrela em agosto. Tal como foi curado, também pode desejar que os outros sintam a alegria da cura e da vitalidade e da saúde. Tens apoio neste momento para fazer mudanças de vida para que te continues a curar a ti e a outros. Abandona quaisquer medos ou pensamentos restritivos para te abrir por completo aos milagres da cura. Uma doença ou um aleijão irá ser curada ou está curada, portanto está em processo de cura ou está curada. Pode ser um curador, é um momento bom e seguro para mudar para uma carreira de cura ou para estudar modalidades de cura, para estudar, por exemplo, um reiki, para estudar um trabalho com cristais, para estudar um trabalho de psicoterapia, para estudar mais acerca de autocura com ervas, por exemplo. Pode ser um momento muito interessante para isso. A deusa Diana diz
Tenacidade significa manter-te com as decisões que tomaste e não permitir que forças externas te demovam. Imagina-te a ti próprio como uma árvore de carvalho alta e poderosa, com as tuas raízes firmemente plantadas na mãe terra. Sente a tua força sólida e o teu poder constante de crescimento. Sabe que não importa o que aconteça, irás ter sucesso. Os teus ramos podem se torcer e retorcer conforme te viras em direção à luz. No entanto, as tuas intenções, desde que não se mudem, irão assegurar que nenhum vento irá desviar-te da tua missão. Está responsável pelas mudanças do teu corpo, pelos teus horários, pela tua mente e mantém os olhos focados no teu alvo. Mantém-te positivo, sabe quais são as tuas prioridades e age em direção a elas. Toma controle dos teus horários, liberta as dúvidas e evita os céticos e as pessoas que possam estar-te a dizer que não. Portanto, vamos encontrar essa temática aqui muito no mês de novembro. Portanto, são temáticas que vão permeando ao longo do ano aquilo que se tem vindo a falar. Pronto, temos aqui então as informações para a balança para o ano de 2019. Espero que este vídeo tenha sido útil, que tenham gostado e vemo-nos na próxima. Até lá!